o RMC, que é a sigla de restrição de movimento da coluna, mas aqui nessa aula o objetivo é para que você conheça, para que você desfrute, para que você aprofunde. Para você que está estudando aí na nossa empresa, para você que optou em fazer esse curso, né? O objetivo primário dessa aula, então, desse módulo, ele consiste em uma conscientização, conscientizar e fazer você refletir sobre a existência dessas recomendações internacionais atuais sobre o RMC que eu vou apresentar para vocês. Então, mesmo, ele não tem o objetivo de mudar sua conduta diante das vítimas do trauma. Então, se você já trabalha com trauma, trabalha no hospital, tem um protocolo, é SAMUZeiro, trabalha numa empresa particular, faz remoção primária, secundária, atende vítimas, tal, segue o protocolo da onde você trabalha. Então, aqui, gente, o objetivo não é mudar sua conduta, e sim é para que você reflita sobre essas novas recomendações internacionais com evidências científicas, porque é assim que os protocolos vão sendo mudados. Então a conduta do profissional deve ser baseada de preferência no seu protocolo institucional. Beleza, pessoal? Aqui um exemplo, né, de dois alunos meus, um é bombeiro e outro é SAMU. Eles atenderam essa ocorrência, uma batida forte do ônibus aí, que quase virou, segundo um entrevistado lá. Diz que o motorista de 34 anos do transporte coletivo que fez a linha 061, isso aqui em Campo Grande, segundo ele, não quis se identificar. No momento do acidente havia 40 passageiros dentro do ônibus. Quer dizer, um desastre, né, gente? Mas olhem para essa foto, tem o bombeiro, tem o SAMU, então você tem duas instituições trabalhando em conjunto. Essa vítima está com Red Block, ela não está com o fixador aqui do Red Block, porque esse Red Block ele é aquele que ele mesmo fixa automático na prancha, então tranquilo aí a imobilização dos colegas, né? Trabalho em conjunto aí, tá? A outra situação, pessoal, é a mudança de conceito. Então vamos lá, a imobilização total, né? No RMC, nesse novo protocolo, vamos pensar assim, eu não falo mais em imobilização total, eu falo de uma RMC completa, ou seja, uma restrição do movimento da coluna completo. Então, ou minimalista, ou seja, a gente vai definir isso para vocês. Então, o conceito de imobilização total, bastante utilizado ainda nos dias de hoje, aqui fala passado, né? Eles são substituídos então por esses dois novos conceitos, a RMC completa e a minimalista. Então, ao longo dessa aula, a gente tem 3 objetivos para a gente alcançar, tá? Entender o conceito e os termos, aprender como indicar os critérios conforme a literatura e conhecer algumas técnicas e preferências de como executar os conceitos dessa técnica ou dessa prática, beleza, pessoal? Então, técnicas atuais limitam ou reduzem o movimento da coluna, legal? Mas não fornece verdadeira imobilização, isso está com evidência científica. Então, a imobilização total, a gente chama de RMC completa, se não for total, minimalista. Então, o termo restrição de movimento da coluna seria mais apropriado do que imobilização da coluna vertebral. Tá? Então, quase 1 milhão de pacientes são avaliados por lesões medulares todos os anos nos departamentos de emergência dos Estados Unidos. 2 a 3% dos pacientes realmente apresentam lesões medulares. Então, a taxa é muito pouco, muito baixa. Então, importante aí, em 2018, o Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões, a Associação Nacional de Serviços Médicos de Emergência e o Colégio Americano de Médicos de Emergência atualizaram as recomendações sobre o uso da restrição do movimento da coluna. Então vamos falar sobre isso. Princípio é imutável, preferência, o que eu tenho de conhecimento, né? O que eu posso usar ali. Então,
a mesma pode depender de 5 pontos, né? A minha preferência, como que eu vou usar as técnicas, a situação do local, a condição do doente, né? A qualificação da minha equipe, né? O recurso que eu tenho disponível no local, o meu protocolo local. Se é um desastre, que eu tenho múltiplas vítimas, já muda tudo isso aqui. Então, o Brasil está atrasado, né? É muito comum vermos que o Brasil está atrasado, mas assim, gente, a gente tem, por exemplo, vocês tiveram uma aula aí de salvamento, de afogamento, né? E aonde a gente traz a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, com o doutor Davi Spillman, que é a maior autoridade mundial sobre afogamento no mundo. Então, o Brasil é referência em protocolo internacional sobre afogamento. Em relação a outras áreas, ainda, claro, a gente busca pesquisas, né? A gente está muito aquém dos outros países, principalmente em conhecimentos, principalmente em materiais, em treinamentos e em critérios, né? Então é muito importante aqui, não restringir. Então vamos lá, 3 caminhos. O profissional de APH, você socorrista, terá 3 escolhas possíveis relacionadas à restrição do movimento da coluna diante de qualquer vítima de trauma. Ou eu não restrinjo, ou faço uma restrição completa ou minimalista. Se a vítima consegue deambular, tranquilo, então é você que vai escolher. E aí, para esses critérios de tomadas de decisão, o socorrista, a equipe, claro, tem que estar isso dentro de um protocolo institucional do local onde você vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho o protocolo Nexus, né? O protocolo Nexus, existem alguns critérios que já foram estudados cientificamente e quando e que tipo de restrição eu vou fazer. Então, eu vou colocar 2 principais aqui, que é o Nexus e o CCR, tá? O Nexus, né, e o CCR, tá aqui, o CCR é canadense, tá? E o Nexus aí é americano, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Tomada de decisão aí, tá? Vamos lá. Nexus. Estudo Nacional de Utilização de Radiografia de Emergência. Regras canadenses da coluna cervical. Esse é o significado aí desses critérios de tomada de decisão para RMC completa, não restrição ou minimalista. O Nexo, então, gente, vamos lá. O Nexo, ele é um estudo multissêmico de grande, muito grande, apoiado pelo governo federal norte-americano. Trata-se de um estudo, né, projetado para definir a sensibilidade da lesão da coluna cervical. E aí ele possui um alto valor preditivo negativo. Então, feito em 23 diferentes departamentos, né, dos Estados Unidos, né, e aí ele traz, né, o Nexus é capaz de responder definitivamente as perguntas sobre, né, os critérios clínicos ali apresentados. Por exemplo, Nexus, a radiografia da coluna é indicada para pacientes com trauma, a menos que atenda os seguintes critérios. Quer dizer, todo paciente que chega com trauma, né, ele vai passar por uma radiografia da coluna, a não ser que ele tenha esses seguintes critérios: sem dor da cervical, então aqui é uma forma de se aplicar o Nexus, sem evidência de intoxicação, ou seja, a intoxicação por monóxido de carbono, medicações, qualquer coisa que atrapalhe o meu sistema nervoso central ali. Nível normal de alerta, um Glasgow aí é ótimo, né? De 13 a 15 aí. Sem déficit neurológico focal, então sem lesão neuronal ali. Sem ferimentos dolorosos de distração, né? Aqueles ferimentos que às vezes parecem graves, mas não são. Beleza, pessoal? Então, as regras, né, do nexo, para você evidenciar nexo presente ou não, esses critérios. Então, a regra canadense, que é o CCR, ele traz, então, né, uma ferramenta validade confiável sobre a variação do pescoço ou da fratura da coluna cervical. Para ser confiável, a vítima deve ser capaz de se comunicar e não estar sob influência de drogas, álcool ou não disposto a cooperar. Quer dizer, se ela não quer cooperar, então eu não consigo aplicar
o CCR, o protocolo CCR canadense aí, né? Então deve-se ter em mente que essa ferramenta ela avalia apenas o pescoço. A restrição de movimento restante da coluna pode ser necessária, dependendo do mecanismo de avaliação ali de trauma, beleza, pessoal? Então, um exemplo aqui do CCR. Qualquer fator de alto risco que indica radiografia, idade maior de 65 anos, mecanismo perigoso, por exemplo, produtos perigosos, parestesia, que é formigamento nas extremidades. Então, ali, primeira coisa, sim, radiografar nexus, ou nexus não, CCR presente ali, beleza? Então, radiografar. Quando não, algum fator de baixo risco que permite a avaliação segura da amplitude do movimento, né? Por exemplo, colisão veículo-motor simples na traseira, ambulatório, qualquer momento, início tardio da dor do pescoço, então já é tardio, não há necessidade de radiografar. Ausência de sensibilidade da coluna, não tem, beleza, não precisa de radiografar. Tem radiografia CCR presente. Se sim, né, capaz de girar, né, livremente o pescoço, então você vai pedir para a vítima girar 45 graus o pescoço para a direita e para a esquerda, se ele não apresenta dor nenhum, beleza, não. Apresentou qualquer dor ali, opa, qualquer fator de risco, radiografar, restrição total desse paciente ali, tá? E se o paciente, né, ele é capaz, ele não consegue movimentar ali esse pescoço, então tem que radiografar. Então, aqui o mecanismo perigoso, queda de altura, né, veículo acima de 100 km por hora, capotamento, colisão de veículos, colisão de motocicleta, e todos os critérios ali que você vai decidir no local. Então, já o CCR também, ele traz o paciente cooperativo, né? Se ele está cooperativo, então, bacana. Se ele tem um fator de elevado presente, ele apresenta maior de 65 anos, já é restrição da coluna, né? Colisão, é um veículo recreativo, restrição da coluna. Colisão de bicicleta, acima de 100 km por hora, restrição da coluna. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, já restringe. Ah, não, é baixo risco presente, colisão traseira do veículo, andando, o paciente está andando, deambulando, está sentado na cena. Motociclista acontece muito isso, né? Ele bate, tira o capacete, está sentado ali. Então ele não precisa restringir a coluna, segundo a interpretação para o pH do CCR. E ele é capaz de girar o pescoço 45 graus para a direita e para a esquerda, também não faz restrição completa. Então não há necessidade da restrição do movimento da coluna completo aqui. Então esse é um exemplo de fluxograma trazido livremente, né, para o nosso time aí, né, justamente, né, com critério escolhido de RMC, e o mesmo baseia em critérios clínicos, epidemiológicos, idade, a cinemática e outros guidelines internacionais de RMC optam por um critério de tomada de decisão que se baseia exclusivamente nos aspectos clínicos, no caso o Nexus, né? Então, às vezes você vai usar vários outros tipos de guidelines sobre o RMC, né? Então, por esse motivo, começaram a surgir guidelines, né, de RMC em diversas localidades do mundo, com o objetivo de termos maior assertividade na nossa tomada de decisão, se eu vou restringir ou não, ou vai ser minimalista, né? A partir, então, né, da década de 80, diversos estudos começaram a trazer evidências que eventos adversos associados ao uso do colar cervical e prancha rígida, né, de forma indiscriminada, no trauma, causam lesões, gente. É super importante isso. Então, tem a parte de benefícios e tem a parte de malefícios. Então, tudo isso é decidido pela equipe ali. Aqui eu tenho um protocolo, um guideline alemão chamado de Marshall. Então, eu posso usar o protocolo Nexo, CCR. Estou apresentando para vocês alguns guidelines. Por exemplo, na Alemanha é o Marshall. Por exemplo, aqui o A, o ABCDE aí, a gente tem o X, né? Mas eu só quis colocar o ABCDE, porque o X é grande hemorragia.
Então o A, né, que é estabilização manual de linha, que você já chega, estabiliza o paciente, né? Se os recursos humanos são limitados ali, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui nesse protocolo, né, você já faz a contenção da vítima ali, mas se no C, que é a circulação, esse paciente possui um trauma penetrante, gente, eu não faço nenhuma restrição. Eu corro com essa vítima porque ela é cirúrgica. Eu não posso perder estado de choque. Se tiver a aula de estado de choque, aí o paciente perde muito volume, ele vai a óbito. Então, aqui, por exemplo, na letra C do exame primário, se o paciente está instável, tem um trauma penetrante ali, né? Eu não faço restrição nenhuma. Coloque na ambulância e vamos embora, tá? Segundo o protocolo Marshall, guideline alemão, né? E se a vítima está instável, né, um trauma contuso, pneumotórax, hemotórax, né, eu vou fazer uma restrição mínima para não adiar o transporte rápido ali, ó, tá? Super importante. E se o paciente, né, na letra E, no ambiente, na exposição, ele continua instável ali, principalmente aqui no D, um Glasgow, ó, que ele vai apresentar um TCE com aumento de pique, ó. Já tivemos essa aula também. Então, uma vez que o paciente apresenta um TCE, né, às vezes ele está o A, o B e o C tranquilo, mas ele está com uma pique, princípio de Monriquet, né, herniano ali. O que acontece? Restrição da parte superior do corpo elevada em 30 graus, sem colar cervical, para diminuir a pressão intracraniana. Não coloca colar nessa vítima. Protocolo alemão Marshall. Tem evidência científica para isso, tá? Então, olha só que interessante, gente. A restrição completa, né, se a avaliação ela é prejudicada, tem barreira de comunicação, intoxicação, lesão distrativa, sim, tem dúvida ali, restrição completa. Não tenho dúvida, gente, tranquilo, redução, da sensibilidade, função motora, lesões supraclaviculares, velocidade acima de 100 km por hora, capotamento, injeção, colisão com moto, bicicleta, né? Se essa avaliação ela não é prejudicada, né? Ela não é prejudicada, indícios de lesão da coluna cervical, dor à palpação, à pressão ali, dor durante a rotação do pescoço, 45 graus, se sim, restrição completa. Se não, pessoal, se não, nenhuma restrição. Então, você tem que avaliar o paciente no local ali através do exame secundário. Então, olha a importância desse fluxograma de tradução livre, protocolo Marshall, guideline alemão. Então, agora eu vou trazer para vocês o guideline norueguês. Então, o guideline norueguês ele traz 10 recomendações. Olha que interessante. A primeira: vítimas com potencial lesão da coluna vertebral devem ter estabilização da coluna. Pronto. Pô, se tem potencial de lesão, estabiliza. É RMC completo. Uma estratégia de manipulação mínima deve ser considerada. Movimentar o mínimo possível esse paciente. Isso a gente já faz. Estabilização da coluna nunca deve atrasar ou impedir a intervenção que salvam vidas. Aqui no caso de desastre. Vou ficar perdendo tempo, vou perder mais vidas, né? Vítima de traumas penetrantes isolados não deve ser imobilizado, gente. Ele é cirúrgico. É um paciente que pode estar perdendo muito sangue. Corre com ele para o hospital. Ferragens, né? Ferramentas de triagem, critérios, né? Baseados nos achados que são implementados em cada instituição. A estabilização da cervical, ela pode ser alcançada usando a estabilização manual em linha. Ou seja, aquela manual com a mão ali. Ou red block, um colar rígido, combinações dos mesmos, coisa que a gente já faz. Transferência do solo entre o sistema de macas. Deve ser usado uma prancha scoop. Vou mostrar para vocês prancha scoop aqui no slide. Nós não temos a prancha scoop nas aulas práticas, mas é importante aí você visualizar. Então, pacientes com suspeita de lesão devem ser transportados em maca vácuo. Também não temos uma maca vácuo, vocês vão ver aqui na imagem. É muito top, custa uma média de 4, 5 mil reais cada uma.
tá? Problema dela, caco de vidro, tudo ela corta, perde, joga fora. É uma maca que vocês vão ver aí que dá para revestir o paciente. Sistema de maca de superfície dura, né, que a prancha está rígida, pode ser utilizado, né, para transporte curto. Então, transporte longo não é recomendado. Por quê, pessoal? Causa lesão por pressão. Tem muito estudo científico sobre isso. Idoso, aí 5 minutos já está tendo lesão por pressão. Os pacientes devem, sob outras ou certas circunstâncias, ser convidados à autoextração. Você vai pedir para a vítima sair do carro sozinha. Olha que interessante o guideline norueguês. Então vamos lá para o fluxograma dele. Então trauma, vamos lá. Estabilidade hemodinâmica, né? Vamos lá. Vou colocar tudo aqui para a gente definir. Então, tem estabilidade hidrodinâmica? Não. Então, a variação nexo. Nexo está positivo? RMC, gente. Está positivo? RMC. Não, o nexo é negativo, né? Mas tem um trauma penetrante isolado sem RMC. Bora para o que é paciente cirúrgico. Sim, né? Tem estabilidade hemodinâmica. Também restrição mínima, gente. Se ele não tem aqui, eu sigo o nexo, beleza? Então, protocolo agora, ou guideline sul-africano, para vocês visualizarem. Ele traz também 10 destaques desse guideline. Avaliação através do critério canadense CCR. Então, o próprio guideline sul-africano usa o guideline canadense, né? E não usa o nexo, mas usa o CCR, tá? Gestão de pacientes, manuseio mínimo, procedimento de extração. Extração, pessoal, tirar o paciente daquele ambiente que ele se encontra ali. Manejo da coluna, restrição da coluna, prioridade de retirada da vítima do chão, prancha scoop, elevação à cavaleira. Olha, gente, estava em desuso a elevação à cavaleira. Agora traz o guideline sul-africano 2018 para cá, né? Olha a opção, você não tem prancha scoop, elevação a cavaleiro. Rolamento é a terceira opção, porque fizeram estudos, o rolamento a 90 graus movimenta muito o paciente, principalmente com 2. O ideal é 3 ou 4, socorrista, que não é uma realidade do nosso país. Autoextração, né? Pedir para a vítima sair do veículo ali, podendo até mesmo a vítima deambular, andar até a ambulância, tá? Dentro do guideline sul-africano. Contraindicação do CAD, Kendrick Extrication Device, colete estricador dorsal, o CAD, aquele equipamento, vou levar na sala de aula para vocês visualizarem, mas esse equipamento que a gente usava muito para fazer a retirada da vítima dentro de veículo. Pessoal, contraindicado o CAD aí, a gente só vai usar para trauma pélvico aí, para ajustar, e olha lá ainda, já está em desuso. Olha lá, guideline sul-africano. Uso, né, de restrição manual, blocos laterais, que são os red blocks, né, orientação verbal à vítima, orientar a vítima verbalmente, restrição com maca a vácuo, prancha scoop, né, maca da ambulância com red blocks laterais, ou seja, sem a prancha rígida, somente a maca, né, não coloca a prancha rígida, e realizar a anotação criteriosa. Então, vamos lá para o nosso fluxograma aí do nosso guideline sul-africano. Então, paciente cooperativo, sim, ok. Fator de risco elevado, idade, ó, ele entra aqui no CCR, gente, ó, capotamento de injeção, né, colisão com veículo recreativo, ó, ok, olha que interessante. Então, se sim tem fator de risco, é RMC completo, beleza? Paciente está cooperativo, não, RMC completo, neurológico. Se ó, ele não tem fator de risco, ó, ele está cooperativo, não tem fator de risco, né? Fator de baixo risco presente. Colisão veículo-motor simples na traseira, impacto de traseira ali. O paciente está andando, está sentado, né? Não, início tardio da dor, sem dor, né? Ele não apresenta, né, fator baixo de risco. Tem algum fator? Não, não tem fator nenhum. Tem fator capaz de girar a cabeça. Beleza. Girou ambos os lados sem dor? Beleza. Não, ele tem dor. Opa, RMC. Beleza?
ele tem aqui o impacto traseiro, né? Não estava com o encosto do banco ali. Então, opa, vamos fazer a restrição. Então, vai depender muito da avaliação da equipe do local, tá? Então, se ele é capaz de girar, não há restrição, não precisa fazer restrição, segundo o guideline sul-africano. Isso aí é para você ter uma ideia das mudanças que nós estamos aí 3, 4 anos, 5 anos de estudo no mundo todo. Está chegando agora, faz um ano aí no país, no Brasil, e muita gente não conhece. Um consenso aí do Reino Unido, ele traz aqui 6 recomendações. A prancha longa, rígida, é um dispositivo de extração apenas. Pega a vítima do local, leva até a ambulância. Pronto, ok? A estabilização manual alinhada é uma alternativa adequada ao colar cervical, coisa que a gente já faz. Um algoritmo de RMC pode ser adotado. CCR, Marshall, Nexus, né? Embora as preferências podem mudar a depender da situação. Legal? Pode haver potencial para variação de algoritmos de RMC baseado no nível de consciência do paciente, ou seja, de um Glasgow. Então, pode haver o potencial variação de algoritmos ali, segundo o consenso do Reino Unido. Trauma penetrante sem sinais neurológicos não requer MC. Não requer MC. Sem sinais neurológicos. A prática de pranchamento em pé deve ser evitada. Cansei de ensinar isso nos cursos. Não há necessidade de pranchar o paciente que está deambulando. Não aqui. Deve ser evitado. Consenso europeu aí na parte do Reino Unido. Então, paciente consciente, que não está sob influência de álcool ou drogas, que não apresenta lesão grave, deve ser convidado a se auto-extrair e deitar-se sobre a maca retrátil de transporte. Então, pessoal, olha a importância, né, dessa consideração que deu ênfase em permanecer a priorização do ABC, né, em pacientes com politraumas, controle da coluna, abertura de vias aéreas, respiração, circulação desse paciente. E concordou-se com essa diferença de paciente consciente e inconsciente, o tratamento, né, e as diretrizes futuras. E se o paciente é cooperativo, a imobilização pode ser adiada, ou depois de uma boa avaliação primária, aconselhando a vítima a não se movimentar. Então, olha que interessante, porque assim, gente, o que eles pegaram como evidência aqui? Porque assim, quando você vai atender alguém, na verdade, quem está sentindo dor é o paciente, não é você. Você está de luva ali, o senhor está sentindo dor, é ele que vai te relatar a dor, é ele que vai te relatar o movimento, né? Então, a restrição é dele, tá? Então, isso é importante, né? E aí, o ITLS, né, International Trauma Life Support, ele traz aqui 4 destaques, né? É muito importante aqui que existem evidências suficientes para apoiar o uso centrado e seletivo do colar cervical somente no trauma contuso. Recomenda-se o uso de uma abordagem padronizada na liberação da imobilização da coluna ainda no pré-hospitalar, que é esses protocolos, é o RMC. Falta de evidências para o uso de colares e RMC em pacientes acordados sem lesão focal, sintomas, falta evidências ainda, falta estudos ainda. A autoextração controlada é preconizada em pacientes estáveis, quer dizer, instáveis já não tem como. Então, bacana aí. E aqui, pessoal, ele traz todo um fluxograma também, muito importante, né? Vamos ver se dá para ler aqui para você. Então, mecanismo da lesão. Né? Tem lesão, é positivo, né? RMC indicado. Não tem lesão, né? Então RMC não indicado. E aí ele vai trazer todos aqueles critérios aqui, usando aqui o CCR, né? E aí, né, a gente já discorreu bastante isso aqui com vocês. O atendimento, o PHTLS, que é o livro que a gente usa aqui no curso, ele traz também, pessoal, olha que interessante, né? Deixa eu ver se consigo aqui voltar. Isso. Indicações para um RMC. Trauma penetrante na cabeça, pescoço, dorso. RMC contraindicado. Então, ele está usando aqui
é o protocolo Nexus, né? É transporte rápido. Mecanismo de trauma com relativo prejuízo. Glasgow, ó, gente, alteração do nível de consciência. Se tem alteração, RMC, transporte rápido, beleza? Se não, tem deficiência em queixa neurológica, deformidade na coluna, sim, RMC, transporte. Né? Ele não tem, gente, ó, presença de uso de... Tem presença, RMC. Não tem, consegue se comunicar? Não, RMC não indicado. Beleza? Mas sempre eu vou transportar. Então o PHTLS, ele também usa a indicação, 10ª edição do PHTLS, a indicação da restrição do movimento da coluna, ele usa aí como base o Nexus e o CCR, gente. E aí, pessoal, tem um outro guideline aí, que é o dinamarquês. Olha que interessante aqui. Trauma penetrante, bem parecido com os outros. Sim, sem RMC, não. Ó, tem problemas no ABC, Glasgow, sim, restrição mínima. Se não tem, né, sensibilidade, não tem, sem RMC. Tem RMC completo. E aí ele vai trazendo todo, né, déficit neurológico aqui, então, usando o Nexo e o CCR junto com um guideline no país da Dinamarca, dinamarquesa aí, justamente para os serviços de emergência daquele país. Então, as definições aí no protocolo dinamarquês, né? Então, ele vai trazer todos esses critérios aqui, né? A sensibilidade à palpação da coluna, problemas da via aérea, respiração, o tipo de trauma, déficit neurológico, o tempo crítico, estabilização espinhal, né? No pré-hospitalar, dentro do hospital. Então, é importante depois você estar lendo esse material aí. Então, de suma importância aí, né? Olha que interessante. Colar cervical, pessoal. Técnicas e preferências. Prancha scoop, prancha rígida, né? Maca vácuo, prancha em pé, CAD, maca da ambulância, autoextração, retirada rápida em 90 graus, retirada em ângulo 0, 30, 60 graus, transferência pH intra-hospitalar. E aí, pessoal, aqui a autoextração, né, ó, manuseio da vítima, né, olha que interessante, a manipulação da vítima, procedimento para extração da vítima, controle da coluna, né, e olha que interessante, aqui ele está convidando a vítima a fazer a sua autoextração. Esse tipo de prancha que vocês estão vendo aqui, a prancha scoop, ela abre, você vem, encaixa e você não precisa movimentar a vítima, né? Colar cervical, e essa aqui é a maca vácuo, né? Você vai tirando o ar, vai colocando, na verdade, o ar nela, ela vai endurecendo, tá? Então, ela molda o paciente na maneira como ele se encontra ali. Então, vítima em pé aí, né? Ó, recomenda-se que as vítimas deambulem, né? Isso é o protocolo sul-africano, né? Ele traz que a vítima deambula, você vai orientá-la, senta. Então, tudo isso é uma avaliação já criteriosa da equipe, né, do APH, beleza? Colar e cervical nós já falamos, né? É muito importante a prancha rígida aí, né? Ela é só um dispositivo de remoção, né? Ela não deve ser utilizada para transportes em vítimas estáveis hemodinamicamente, porque eu preciso, né, ter aqui, ó, feridas por pressão, claustrofobia, gente. Olha que interessante. Tem paciente que você coloca na prancha, que você vai colocar um cinto-aranha ali, não tem como, ele é claustrofóbico, ferroso. RMC não pode ser completo. Prancha rígida, retirada, né? Apenas a remoção, transporte ali, ó. No APH, essa retirada pode ser realizada assim que a vítima é posicionada na ambulância. Então você vai tirar a vítima do local, chega na maca da ambulância, por isso que a gente vai ter a visita na Anjos Remoções, justamente, pessoal, para que a gente faça esse manejo com a prancha, com a maca articulada da ambulância e a prancha rígida, tá? De suma importância aí, você fazer essa passagem, que é muito comum nas emergências do pronto-socorro, que o próprio socorrista vai fazer aí, beleza? A não ser se a distância do paciente é muito curta ali, aí você não retira. Mas se é longa, é recomendado você tirar. Então, no intra-hospitalar, a prancha rígida deve ser retirada assim que o paciente chega na sala vermelha ou na sala de trauma. Retirada do solo, a gente vai treinar muito isso.
né? O conceito de manipulação mínima da vítima significa que a vítima deve ser movida o menor número de vezes, né? E todo movimento ele tem um propósito, né? As técnicas em bloco, né? Que são os rolamentos, elevação à cavaleira, né? As técnicas de elevação em bloco, que é a elevação à cavaleira, o deslizamento, usando a prancha rígida de uma prancha scoop, pode levantar o paciente e são as mais recomendadas, gente. Não era recomendada, mudou isso. Então, olha que interessante. Mudou muito, evitar rolamento. Embora a gente vai aprender todas essas técnicas, mas isso é novas recomendações internacionais. Beleza, pessoal? A prancha scoop aí, olha que interessante, né? A prancha scoop é a primeira opção, né? Ela é uma recomendação aí de transferência do paciente, olha que bacana. Então, você não movimenta o paciente, ela reveste o paciente em vários tipos. Média aí de 3 a 6 mil reais uma prancha dessa, tá? Prancha scoop, ele tem evidências científicas, cuidados com ela, né? A gente não vai estar explicando isso aqui, mas é só para você saber que ela deve ser retirada assim que possível. Olha lá, ó. Chegou com a prancha scoop aqui na maca, olha que interessante. Você vem, abre, o colega faz o controle da coluna, beleza? Já deixou o estabilizador, que é o head block aqui, na própria colchão aqui da maca, que é fino, e vai estabilizar com o head block, tá, gente? Muito bacana aí. Então, o tipo de extração de veículo imediata, rápida, controlado, a extração assistida, né? Quando a vítima está estável, né? Então, assim, tem vários tipos de extração, a gente vai estar abordando isso nas aulas práticas. E o CAD, então, segundo o protocolo, né, africano, que foi muito enfático nesse sentido, inseriu a frase: o uso não é recomendado. Então, o CAD tem sido indicado ao longo de anos, gente, como a principal preferência na retirada de vítimas estáveis hemodinamicamente dentro de veículos. Porém, os estudos recentes em laboratórios de biomecânica, com o uso de sensores de movimentos da coluna, têm demonstrado que retirar a vítima com CAD movimenta muito mais do que sem ele. Então, olha que interessante aí.